Vamos então começar o 6º capítulo, Precioso Aviso. No dia imediato, após a oração do crepúsculo, Clarencio me procurou em companhia do atencioso visitador. Fisionomia a irradiar generosidade, perguntou abraçando-me: "Como vai? Melhorzinho?" Esbocei o gesto do enfermo que se vê acariciado na terra, amolecendo as fibras emotivas. No mundo, às vezes, o carinho fraterno é mal interpretado. Obedecendo ao velho vício, comecei a explicar-me, enquanto os dois benfeitores sentaram-se comodamente ao meu lado. Não posso negar que esteja melhor, entretanto sofro intensamente, muitas dores na zona intestinal, estranhas sensações de angústia no coração. Nunca supus fosse capaz de tamanha resistência, meu amigo. Ah, como tem sido pesada a minha cruz! Agora que posso concatenar ideias, creio que a dor me aniquilou todas as forças disponíveis. Aqui, ele falando qual se estivesse na terra, no ai coitadinho de mim, né, ó dia, ó azar, ó vida, achando que ele é o único, o primeiro, né, o único a desencarnar, né, a passar por tudo o que passou, principalmente sem ter ali realmente a noção de que é apenas reação às ações que ele realizou, né, sem estar ali sentindo verdadeiramente a sua culpa, né? Que tudo que aconteceu é pura e simplesmente responsabilidade dele, ninguém tem nada a ver com isso e não é castigo. Mas vamos lá, vamos continuar nas lamentações aqui do André Luiz. Clarencio ouvia atencioso, demonstrando grande interesse pelas minhas lamentações, sem o menor gesto que denunciasse o propósito de intervir no assunto. Encorajado com essa atitude, continuei. Além do mais, meus sofrimentos morais são enormes e inexprimíveis. Olha aí, né? De novo, olha o tamanho do orgulho, né? Da vaidade. Amainada a tormenta exterior com os socorros recebidos, volto agora às tempestades íntimas. Que terá sido feito de minha esposa, dos meus filhos? Teria o meu primogênito conseguido progredir segundo o meu velho ideal? E as filhinhas? Minha desventurada Zélia muitas vezes afirmou que morreria de saudade se um dia eu lhe faltasse. Admirável esposa, ainda lhe sinto as lágrimas dos momentos derradeiros. Não sei desde quando vivo o pesadelo da distância. Continuadas dilacerações roubavam-me a noção do tempo. Onde estará a minha pobre companheira? Chorando junto às cinzas do meu corpo? Ou em algum recanto escuro das regiões da morte? Oh, minha dor é muito amarga. Que terrível destino do homem penhorado no devotamento à família. Creio que raras criaturas terão padecido tanto quanto eu. Olha só o tamanho do orgulho, né? O tamanho da vaidade aqui, se achando ali no ó dia, ó azar, ó vida, né? Coitadinho de mim. Paciência ali do Clarencio, né? Creio que raras criaturas terão padecido tanto quanto eu. Dá para rir, né? No planeta, vicissitudes, desenganos, doenças, incompreensões e amarguras, abafando escassas notas de alegria. Depois, os sofrimentos da morte do corpo. Em seguida, martirizações no além-túmulo. Que será então a vida? Sucessivo desenrolar de misérias e lágrimas? Não haverá recurso à semeadura da paz? Por mais que deseje firmar-me no otimismo, sinto que a noção de infelicidade me bloqueia o espírito como terrível cárcere do coração. Que desventurado destino, generoso benfeitor. Paciencioso benfeitor, né? De aguentar tanta lamentação assim. Sem nenhum bom senso ali de assumir as suas responsabilidades. Chegado a essa altura, o vendaval da queixa me conduzira o barco mental ao oceano largo das lágrimas. Clarencio, contudo, levantou-se sereno e falou sem afetação. Meu amigo, deseja você, de fato, a cura espiritual? Você quer mesmo melhorar? Você quer mesmo crescer, aprender? A meu gesto afirmativo continuou. Aprenda então
a não falar excessivamente de si mesmo, nem comente a própria dor. Não falar excessivamente de si mesmo, nem comente a própria dor. Lamentação denota enfermidade mental e enfermidade de curso laborioso e tratamento difícil. É indispensável criar pensamentos novos e disciplinar os lábios. Isso é uma coisa que todos nós temos que entender muito bem. Lamentação é uma enfermidade de tratamento laborioso e difícil. Tem pessoas que são viciadas na lamentação. Elas lamentam, elas reclamam o tempo todo de tudo, nada tá bom, né? Lembra quem é mais velho do Lip e do Hard, ó dia, ó azar, ó vida. Andam com aquela nuvenzinha preta em cima da cabeça. Isso é um vício. Quando você vira para elas e fala, para de lamentar. A pessoa fala, imagina, eu não estou me lamentando, estou só fazendo um comentário. Porque aquilo virou rotina, virou um vício, é um círculo vicioso, ela está sempre se lamentando. Isso é uma doença. E como o Clarencio coloca aqui, é difícil de se livrar desse vício, como todo e qualquer vício. A gente tem que parar, se autoanalisar aqueles que têm esse tipo de vício e já começar a se libertar, começar a cortar isso o tempo todo. Contar até 20, contar até 50, morder a língua. Ficar mordendo a língua ali até passar a tentação de se lamentar. Somente conseguiremos equilíbrio abrindo o coração ao sol da divindade. Classificar o esforço necessário de imposição esmagadora, enxergar padecimentos onde a luta edificante, só identificar indesejável cegueira da alma. Quanto mais utilize o verbo por dilatar considerações dolorosas no círculo da personalidade, mais duros se tornarão os laços que o prendem a lembranças mesquinhas. Então, quanto mais se lamentar, quanto mais identificar quanto mais a cegueira, quanto mais falar da lama, quanto mais falar da dor, quanto mais falar de si mesmo, isso age como um elástico, apertando, aumentando o sofrimento e principalmente aumentando o sofrimento que não leva a nada, que não recupera, que não ajuda a melhorar, muito pelo contrário, joga para baixo. O mesmo Pai que vela por sua pessoa, oferecendo-lhe teto generoso nesta casa, atenderá os seus parentes terrestres. Ou seja, somos todos filhos de Deus. Ele está se achando ali o máximo, o suprassumo. Sem ele, os filhos vão por orfanato, a família vai mendigar na rua, né? Sem ele acabou o mundo. Infelizmente, quantas pessoas acham que sem ele para o mundo, todo mundo morre, todo mundo passa fome, a empresa que ele trabalha fecha. Isso é orgulho, prepotência, vaidade. A gente precisa cair na real e saber que nós somos absolutamente indispensáveis para todos no planeta, menos para nós mesmos. Nós estamos aqui para realizar as nossas mudanças, a nossa reforma íntima. Somos absolutamente indispensáveis para nós, para o nosso autoconhecimento, para a nossa reforma íntima, para a nossa mudança interior. Para o resto, somos sempre substituíveis. Devemos deixar no mundo boas lembranças e bons ensinamentos, para que as pessoas tenham de nós boas lembranças, boas recordações e tenham consigo os ensinamentos que nós deixamos pelo exemplo, não pela fala, não por falar, né, faça o que eu falo e não faça o que eu faço. Não, mas deixa aqueles ensinamentos que nós deixamos através do exemplo, do mostrar como a coisa deve ser feita e bem feita. E aqui ele coloca também,
Tem ou não tem fé? Se você tem fé em Deus e sabe que não cai uma folha da árvore sem que Ele permita, aqueles que você diz que são seus filhos, sua mulher, são antes de tudo filhos de Deus, nossos irmãos, sempre atendidos por Deus nosso Pai. Então, em todas as horas da vida, nós temos que lembrar disso. E aí nós mostramos se temos ou não fé no Pai. Devemos ter nosso agrupamento familiar como sagrada construção, mas sem esquecer que nossas famílias são seções da família universal, sob a direção divina. Estaremos ao seu lado para resolver dificuldades presentes e estruturar projetos de futuro, mas não dispomos do tempo para voltar às zonas estéreis de lamentação. O tempo é precioso. O tempo é uma dádiva divina para o nosso aprimoramento. Não podemos perder tempo, nem encarnados nem desencarnados. Além disso, temos nessa colônia o compromisso de aceitar o trabalho mais áspero como bênção de realização, considerando que a providência desborda amor, enquanto nós vivemos onerados de dívidas. Se deseja permanecer nesta casa de assistência, aprenda a pensar com justeza. Se deseja ficar aqui, muda o teu pensamento, olha para dentro, para de se lamentar, olha os teus defeitos, veja o que você precisa aprimorar. De uma forma muito caridosa, muito bondosa, Clarencio está dando um puxão de orelha ali no André Luiz. Nesse ínterim, secara-se-me o pranto e, chamado a brios pelo generoso instrutor, assumi diversa atitude, embora envergonhado da minha fraqueza. Não disputava você na carne, prosseguiu Clarencio bondoso, as vantagens naturais decorrentes das boas situações? Não estimava a obtenção de recursos lícitos, ansioso de estender benefícios aos entes amados? Não se interessava pelas remunerações justas, pelas expressões de conforto, com possibilidades de atender a família? Aqui, o programa não é diferente. Apenas divergem os detalhes. Olha como ele está colocando. Divergem os detalhes. Nos círculos carnais, a convenção e a garantia monetária. Aqui, o trabalho e as aquisições definitivas do espírito imortal. Dor, para nós, significa a possibilidade de enriquecer a alma. A luta constitui caminho para a divina realização. E nós temos que visualizar assim também aqui na Terra. A dor, a possibilidade de enriquecer a alma, de aprender, de crescer. A luta, o caminho para as divinas realizações, o caminho que nos leva de volta para a casa do Pai com as nossas próprias pernas. Compreendeu a diferença? As almas débeis ante o serviço deitam-se para se queixar aos que passam. As fortes, porém, recebem o serviço como patrimônio sagrado na movimentação do qual se preparam a caminho da perfeição. Vou repetir. Vamos lá. Olha o que o Clarencio está colocando. Desculpa. As almas débeis ante o serviço deitam-se para se queixar aos que passam.
Desculpa. Desculpa. Então, as almas débeis, aqueles completamente desorientados, diante do serviço, em vez de arregaçar as mangas se deitam para chorar, para se lamentar. Desculpa. As fortes, porém, recebem o serviço como patrimônio sagrado, na movimentação do qual se preparam a caminho da perfeição. As fortes arregaçam as mangas puxa vida, desculpa. As fortes arregaçam as mangas, agradecem ao Pai a oportunidade do trabalho, a oportunidade de servir e de aprender. Desculpa. Ninguém lhe condena a saudade justa. Ninguém lhe condena a saudade justa. Não o orgulho, não a prepotência. A saudade justa. Nem pretende estancar sua fonte de sentimentos sublimes, não de posse, não de vaidade, mas dos sentimentos sublimes. Acresce notar, todavia, que o pranto da desesperação não edifica o bem. Se ama em verdade a família terrena, é preciso bom ânimo para lhe ser útil. Se ama a tua família, é preciso bom ânimo, é preciso crescer, é preciso melhorar, aprender, se modificar, elevar as suas energias e as suas vibrações para poder ser útil à família que ficou na terra, se ela precisar. Fez-se longa pausa. A palavra de Clarencio levantara-me para elucubrações mais sadias. Enquanto meditava a sabedoria da valiosa advertência, meu benfeitor, qual o pai que esquece a leviandade dos filhos para recomeçar serenamente a lição, tornava a perguntar com um belo sorriso. Quer dizer, como o pai que esquece as criancices dos filhos, ele coloca para ele. Então, como passa? Melhor? Ou seja, dando ali todas as lições, mostrando para ele, né, o quanto aquelas lamentações são maléficas, deletérias. Ele, como quem diz, vamos apagar tudo isso, vamos voltar lá para o começo, vamos começar tudo de novo? E aí, tá melhor? Contente por me sentir desculpado à maneira da criança que deseja aprender, respondi confortado. Vou bem melhor, para melhor compreender a vontade divina. Olha a mudança da resposta. Olha o aprendizado ali com as palavras do Clarencio. É assim que nós temos que agir perante a vida. Errar? Errar sim, nós vamos errar sempre. Mas aprender com os erros, nos modificarmos para não realizarmos o mesmo erro de novo. Aprendermos com aquele erro, levantar a cabeça, saber da bondade, da misericórdia do Pai que vai nos desculpar, aprendermos a lição e continuarmos a jornada. Vamos ter novos erros? Vamos. Mas é o único jeito, infelizmente, é o único jeito que a gente aprende. Vamos aprender novas lições com os novos erros. O que a gente não pode é ficar repetindo os mesmos erros, porque aí a gente não sai do lugar. Vamos continuar aprendendo com André Luiz no próximo capítulo.